Olá a todos. Nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, psicografia do Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. E na semana passada nós falamos do capítulo 20, que a dona Laura falava da importância ali do lar, do relacionamento familiar, do casamento, dos papéis ali de homens e mulheres. E aqui no capítulo 21, continuando a palestra, é a continuidade desse diálogo do André Luiz com a dona Laura, onde ele estava ali hospedado. Então vamos lá. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, o André Luiz dizendo. A palestra sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á curiosidade o abuso. Não diga isso, respondeu a bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar. Rimos da situação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Essa casa, por exemplo, lhe pertence? Dona Laura sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. As construções em geral representam patrimônio comum sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30 mil bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Então vejam, esse início é bem interessante, que André Luiz quer saber a casa que a dona Laura mora, como que ela foi conquistada. E ela fala que foi conquistada com bônus hora. Bônus hora é como se fosse uma ficha ali de serviço, é uma pontuação que quanto mais a pessoa trabalha, quanto mais ela se dedica, essas horas de trabalho são convertidas nesses cupons, não é? É um bônus mesmo que dá direito à pessoa não só a ter a sua própria casa, e aqui deixa claro que nunca mais de um, porque o objetivo, em hipótese alguma do outro lado, é ficar juntando bens, investimentos, não é essa a ideia. Então, pode ser usado para conquistar ali uma habitação, uma casa, como a gente vai perceber mais detalhadamente até no próximo capítulo, que pode ser usado também esse bônus horas, essas fichas, para intercessão por outras pessoas. Ou seja, uma mãe, por exemplo, como foi o caso da mãe de André Luiz, ela intercedeu pelo André Luiz, ela pediu por ele, e isso devido que às conquistas que ela teve de tantas horas de dedicação, de tantas horas de trabalho. Vale a pena frisar mais uma vez, a pessoa jamais pode ter mais que uma casa ali. Então, a habitação, como foi dito, ela é propriedade aqui, é relativa, ficam sobre ali o controle da governadoria, então todos ali vão ser acolhidos, todos vão morar em algum local. Mas algumas pessoas que trabalham muito, que reúnem ali 30 mil bônus horas, essas pessoas elas adquirem o direito de ter ali uma residência própria. Como aqui no caso, a gente vai ver em detalhes, mas aqui mora a dona Laura com familiares dela. Então eles têm ali o seu núcleo familiar, eles têm ali a sua privacidade. Então, continuando, a dona Laura diz: nossa moradia foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a espiritualidade muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Então vejam que essa casa que ela mora foi conquistada por quem? Pelo marido dela, que tinha desencarnado antes dela. Esse marido desencarna e durante 18 anos ele estava em nosso lar, ela estava aqui na terra cuidando dos filhos. Então vejam que ela fala isso, que eles estavam separados pelos laços físicos, cada um num plano,
mas estavam sempre unidos pelos laços espirituais. São essas grandes afinidades, são esses corações ali que se amam verdadeiramente e que esses relacionamentos eles continuam muito além aqui da morte do corpo físico, muito além aqui da vivência na Terra. Esse é um caso bem típico, bem interessante de uma família espiritual, né? Que a gente vai perceber que em dado momento eles se reúnem do outro lado até o momento em que ele volta para a Terra, né? Então vejam, Ricardo é o nome do marido. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar depois de certo período de extremas perturbações, ele compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Então ele ficou na terra viúva com os filhos, e ele no nosso lar, depois de passar por muitas perturbações, ele ali tem um despertar, ele começa a trabalhar intensamente. Quando cheguei, né, quando ela volta para o nosso lar, quando eles se reúnem no plano espiritual, então ela fala, quando eu cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-nos a aventura. Desde então meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com filhos tenros, né, filhos muito novos, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos da nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. Olha que interessante isso. Ela ali, ficando viúva com os filhos pequenos, ela teve tantas lutas para criar esses filhos sozinhos, tantos desafios, e ela ali educou os filhos muito bem, como a gente vai percebendo. Então ela fala que tantas lutas, tantas preocupações evitaram ali que ela se perdesse, que ela tomasse decisões difíceis, caminhos difíceis, que isso livrou ela ali de perturbações grandes no umbral depois do desencarne dela. Isso nos faz lembrar das lutas que todos trazemos, né? E aqui vale lembrar que são as lutas que naturalmente a vida apresenta. Não são aqueles sofrimentos que a gente procura por falta de cuidado, por falta de amor à própria vida, não é? É aqueles desafios, as lutas que a vida nos traz ali naturalmente. Então a gente reclama tanto, mas talvez um dia a gente perceba o quanto essas lutas nos trouxeram de aprendizado, de reflexão, né? Que essas lutas evitaram ali que se a nossa vida fosse plena só de alegria, ou se todos os nossos desejos fossem realizados, quais seriam as nossas escolhas, né? Me lembro sempre do exemplo de pais, às vezes, que a gente reclama, poxa, meu pai e minha mãe foram um pouco rigorosos além da conta, né? Pegavam no meu pé, a gente não gostava, mas em várias situações a gente pode se perguntar, se eles não fossem rígidos, será que eu teria feito boas escolhas? Quais eram as minhas tendências ali, né? Então a gente não está generalizando, mas um dia a gente vai perceber que muitas situações que foram muito difíceis nos trouxeram ali aprendizado, conhecimento, valorização da própria vida, né? Porque foi tanta luta para conquistar algo que depois a gente valoriza, sabe o quanto custou ali, né? De suor, de lágrimas, né? Não que o nosso crescimento se faça só pela dor, não é isso. Mas a gente sabe que em várias situações é a dor que nos tira do comodismo, é a dor que nos leva a refletir, porque quando tudo caminha bem, existe uma tendência muito natural da acomodação, né? Então a dor ali reforçando aquela dor que naturalmente a vida traz, não a dor que a gente cria, que a gente procura. Então essa dor que naturalmente a vida traz, ela, se bem compreendida, ela deixa os nossos espíritos, o nosso espírito mais fortalecido, mais maduro, né? Mais pronto ali para os desafios que a vida sempre vai oferecer.
Então ela diz, olha, o suor do corpo ou a preocupação justa nos campos da atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Vejam, o suor do corpo ou a preocupação justa, né? Porque é interessante essa expressão, preocupação justa, porque quantas vezes na vida a gente alimenta muitas preocupações que elas não são justas no sentido de que elas não trazem nada para a gente. É uma preocupação gerada pelo medo, pela revolta, pela ansiedade, pelo desejo de controlar tudo. Não é uma preocupação, às vezes, infrutífera, querendo ali prever tudo que vai acontecer. Então, quando ela fala preocupação justa que ela teve, são preocupações ali, de fato, que eram relevantes, né? Que eram legítimas, e não preocupações ali que não trariam nenhum aprendizado para ela. Reencontrar Ricardo, né? Ela fala, reencontrar o esposo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, né? De uma vida de alegria, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais, cooperando para o progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísia, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando a nossa felicidade. Olha que interessante. O marido tinha desencarnado, depois ela desencarna, eles se reúnem do outro lado, e com o tempo os filhos também se reúnem com eles passam ali um período de muita alegria, de muita felicidade, né? Convivendo juntos nessa casa em nosso lar. Reforçando mais uma vez, essas famílias espirituais, essas que têm essas ligações profundas, né? Porque às vezes a gente pode ter existência na Terra e conviver com algumas pessoas que elas passam ali pela nossa vida, mas não são relações que vão se manter, que vão perdurar ali em outras existências, né? Então aqui já é uma família que tinha essas ligações muito fortes, né? Ligações de afinidade, ligações de afeto. Então ela continua dizendo, né, que após ligeiro intervalo em que parecia meditar, minha interlocutora, né, que é a dona Laura, prosseguiu. Mas a esfera do globo nos esperava. Lembra que eles estavam em nosso lar, reunidos toda a família. Mas ela fala, a terra nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com bônus hora, mas sim com o suor honrado, fruto de trabalho. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao passado doloroso. A lei do ritmo exigia, então, nossa volta, a volta para a terra. Aquelas afirmativas, o André Luiz diz, causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos. Na colônia, o assunto referente a encarnações pregressas, né? A encarnações ali passadas. Senhora Laura, o André Luiz exclama, permita por obséquio uma parte. Perdoe a curiosidade, no entanto, até agora não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Olha que interessante, ele tinha uma curiosidade sobre o passado espiritual dele, o que teria acontecido em existências passadas. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após a sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Uma pergunta interessante, né? No desencarne, ela recuperou rapidamente ali a consciência de vidas anteriores, né? Ou isso só ocorreu com o tempo? E ela responde, esperei-o, né? Esperei o tempo, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar, edificando, construindo. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna.
Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado, o mais infeliz do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima, considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais almas são devidamente controladas no domínio das lembranças e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então vejam que ela deixa muito claro, ela usa essa expressão, escamas da inferioridade ainda são muito fortes. Ou seja, o espírito ainda tem que ter muita estrutura, muita maturidade para que ele olhe para existências passadas e que aquilo não o abale, como ela deixa claro aqui. Se nós cometemos um erro grande em relação a alguém, pode nos ali vir um sentimento de culpa, de remorso, um remorso destrutivo. Ou se nós fomos prejudicados por alguém, nós podemos nos colocar na condição de vítimas, acharmos que temos o direito de revidar. Então vejam, há de se ter ali muito equilíbrio, muita condição para ter acesso a essas vidas passadas, a essas lembranças passadas, sem que aquilo nos abale. É por isso que se diz o Espiritismo que o esquecimento ele é uma bênção, porque nós não teríamos estrutura, para termos ali plena consciência daquilo que nos aconteceu no passado. A gente às vezes tem muita curiosidade, mas nós não sabemos ali qual seria a nossa reação ao nos depararmos com coisas que nós fizemos ou coisas que nós sofremos. E também isso é relativo porque, vejam, talvez na última encarnação eu tenha sido vítima, teórica, entre aspas, eu tenha ali sofrido alguma coisa, mas eu não sei se na penúltima encarnação, em outra encarnação, eu que plantei aquilo, eu que provoquei, e nessa última eu colhi os frutos daquilo que um dia eu plantei. Ou seja, em algum momento a gente pode se sentir vítima, em outro momento a gente pode se sentir o algoz, e a gente não tem essa plena consciência da linha do tempo dessas várias existências. Teremos, sim, à medida em que formos amadurecendo, à medida que formos tendo condições de nos depararmos com esses fatos do passado, sem que aquilo abale a nossa estrutura emocional, psicológica, espiritual. Então ela deixa muito claro aqui os riscos desse acesso ali a vidas passadas. Mas nós continuamos então na próxima semana. Que Deus nos ampare, nos fortaleça.